Bom dia a todos. Que nós, amigos, possamos estar hoje envolvidos pelo amor, pela compreensão de nosso Senhor Jesus Cristo, envolvidos pela fraternidade, da espiritualidade amiga. E para o nosso bate-papo dessa manhã, eu trouxe um assunto que eu acredito bastante pertinente à situação que nós estamos vivendo, né? Que seria a empatia nesses tempos em que nós enfrentamos o Covid. A empatia é algo importante em todos os momentos da nossa vida, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito dela e também sobre como é que a gente vai aplicar ela nesse momento. Por que está tão difícil para a gente o enfrentamento dessas situações desafiadoras que nós estamos passando por esse período, esse ano? E o que seria, então, essa tal dessa empatia? Empatia seria a habilidade, a capacidade da gente se colocar, se sentir, se perceber no lugar do outro, na posição, na situação que a outra pessoa está vivenciando, em perceber como ela está sentindo. Então, seria, além dessa percepção, a capacidade de ação. Eu percebendo e sentindo como essa pessoa sente, como é que eu vou agir para com ela, dentro dessa percepção do que ela sente, e me colocando também, não nas minhas circunstâncias, mas nas circunstâncias em que ela está vivendo, em que ela está passando por aquela experiência, considerando o seu background, né, familiar, a família onde ela nasceu, a cultura que ela teve, os ensinamentos que ela absorveu, as experiências que ela já viveu. Então, seria essa identificação com o outro, com o próximo. Evidente que a gente também precisa começar tendo empatia com a gente mesmo, né? Será que a gente se percebe? Além dessa percepção dessa ação, entender como é que a minha atitude diante das pessoas vai impactar, vai afetar o mundo, a família, a sociedade onde eu estou atuando. Como é que essa minha reação diante da atitude do outro afeta o mundo? Porque, normalmente, a gente pensa, a gente vê o que o outro faz, e a gente pensa no impacto do que o outro faz. Ah, isso que a pessoa está fazendo causa isso, causa aquilo outro. Não é isso? A gente tem essa percepção. Mas, além dessa, a gente precisa estender um pouco mais e entender a percepção do que é que a minha atitude diante dessas ações provoca no mundo, provoca na família, provoca na sociedade. Essa capacidade ela é tão importante, que nós já temos ela em potencial dentro do nosso cérebro. Vocês já viram quando está desde o berço, gente, às vezes, num berçário de maternidade, um bebê começa a chorar. Logo o outro começa, o outro começa, o outro começa. Ou então, na escolinha, as crianças pequenas, uma se machuca, a outra chora. Mesma coisa quando a gente está vendo um filme, né? A gente vê lá um filme de ação, de repente a pessoa bate o dedo, bate o cantinho da unha, a gente não faz aquela atitude assim? Você imagina a pessoa se cortando com um fio de papel, a gente... Ou só eu que faço isso? Só eu? Né? A gente imagina a pancada, a gente vê a pancada, a gente já... Como se a gente estivesse sentindo aquela dor. Então, veja só, é tão importante que Deus colocou no nosso sistema cerebral essa capacidade, que é a empatia cognitiva.
Acontece que nós somos espíritos imortais. E além da parte física, nós vamos desenvolvendo as capacidades, as potencialidades do nosso espírito. E aí, esse autor não fala disso, mas ele fala da empatia emocional e da empatia compassiva, que é aquela que vai nos encher de compaixão em relação a perceber o que o outro está passando e nos movermos no intuito de auxiliar, de ajudar. E olha só que beleza, essa capacidade é treinável, dá para exercitar. Isso significa que, de reencarnação para reencarnação, nós desenvolvemos um pouco mais essa nossa capacidade de sentir empatia. Então, é lógico que, assim como as outras capacidades, nós vamos ter pessoas no mundo com essa habilidade mais ou menos desenvolvida. E em nós mesmos também. Nós vamos ter momentos em que a nossa empatia ainda precisa evoluir muito mais. E é uma coisa que nós podemos exercitar, então. Nessa palestra da Lilian, ela fala muito sobre o fato da gente só conseguir identificar no outro aquilo que nós já temos como referência em nós mesmos. Eu percebo isso, por exemplo, quando os meus pacientes com depressão relatam que entre os grandes sofrimentos deles é quando os familiares não entendem que eles não conseguem, que não é só questão de vontade, de boa vontade, que eles precisam de auxílio, inclusive medicamentoso, terapêutico, para mudar aquela sintomatologia que eles estão enfrentando. Muitas pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque é difícil eu entender o que o outro está passando se eu não tenho aquela referência em mim mesmo. Quando eu subi aqui em cima, a gente tem 3 degrauzinhos aqui. 3 degrauzinhos. E aí eu me recordei de que há um tempo atrás eu tive uma grave lesão no joelho. E naqueles momentos em que rompeu o meu tendão, eu não conseguia dar um passo, quem dirá subir 3 degrauzinhos. Eu não conseguia me mexer. Era uma dor tão lancinante, tão aguda, que eu não conseguia me mover. E as pessoas que estavam ao meu redor não entendiam. Elas falavam, vai, anda, força, só um pouquinho. Por que é difícil a gente entender o que o outro está passando se a gente não tem um referencial na nossa memória sobre aquilo? É uma grande dificuldade. Parece simples eu tentar me colocar no lugar do outro. Mas é um desafio para a gente também. Porque, por mais que nós tenhamos passado por muitas experiências nas nossas vidas, nós não temos recordação de todas. E nós não passamos por todas as experiências. Tem muitas que a gente só observa os outros vivenciando. E aprendemos assim. Por isso, além de ter vivido aquela situação, existe uma outra ferramenta que ajuda a gente a ter empatia, sem a gente ter vivido exatamente aquilo, que é o amor. Joana de Ângeles vai falar para a gente que, no momento da nossa evolução, nós começamos de uma posição muito egoísta, egocêntrica, querendo primeiro só o que é bom para nós.
Depois a gente estende um pouco mais, querendo o bem para os nossos familiares, as pessoas próximas. Aos poucos, a gente consegue desenvolver o que ela chama de amor. O amor é, então, a chama que arde, atraente, oferecendo claridade e calor, ao tempo que alimenta com paz, face à permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Eu dou um passo, então, na direção da empatia. E aí ela complementa. Desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo. Quer dizer que a empatia nos auxilia a evoluir e a evolução nos auxilia a desenvolver a empatia, conduzindo à imensa área do progresso. Não tem como nós progredirmos como indivíduos e como sociedade enquanto nós não trabalharmos essa habilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido, pelo esquecimento do ser em si mesmo, com a lembrança constante do seu próximo. Então, esquecer um pouquinho as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades, para entender a necessidade que o outro está passando nesse momento. Eu fui um pouquinho para frente, agora a gente volta. Então, por mais que pareça desafiador, o bom é que a gente já sabe, dá para aprender, dá para treinar, dá para exercitar essa empatia. É isso, então, que a gente tem que se propor a fazer, né? E a gente faz um pouquinho de confusão entre empatia e simpatia. Simpatia é quando a gente diz palavras agradáveis para as pessoas que estão sofrendo ou estão passando por uma dificuldade. Mas, normalmente, ela vem acompanhada de um conselho. Seja forte, vai passar, vai dar tudo certo. Ah, você perdeu o emprego, mas pelo menos você tem saúde. Você está doente, mas pelo menos você tem família ao seu redor, que auxilia você. Então, sempre tem um pelo menos, né? Pelo menos isso, pelo menos aquilo. E está ótimo a gente ser simpático, é melhor do que ser antipático. Tá? Mas ainda não é esse o nosso objetivo. Porque, gente, a pessoa quer ser forte. A pessoa quer ser alegre. A pessoa quer ser firme. A pessoa quer ser confiante. Mas é como se ela estivesse lá no fundo do poço e lá de cima a gente grita, vem, vem, põe o pé ali, põe o pé ali. Isso é simpatia. E a empatia é quando a gente desce lá no fundo do poço, do lado dela, e olha para cima. E aí a gente pensa junto, como será que a gente vai sair daqui? Essa é a diferença do ponto de vista. E é isso que realmente vai mobilizar a pessoa a se mexer. Porque ela vê no outro que está sendo empático com ela, que ele realmente conseguiu enxergá-la, vê-la, escutá-la. Quando a pessoa se sente realmente ouvida, compreendida, isso mobiliza uma força maior dentro dela. O psicólogo Carl Rogers, ele fala assim que quando a pessoa percebe que ela foi ouvida, às vezes você não precisa dar resposta nenhuma, não precisa dar solução, não precisa nada, só precisa ouvir. Quando ela se percebe realmente ouvida, profundamente ouvida, isso toca algo de especial dentro dela. Os olhos se enchem de água. É como se ela conseguisse, naquele momento, ser reconhecida. Nossa, graças a Deus, alguém me ouviu, alguém me viu, alguém sabe como é ser eu.
E essa experiência é que muitas vezes vai realmente impulsionar a pessoa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Mas por que eu deveria ser empático? Tudo bem, eu estou vendo que, para a pessoa que sofre, é bom que os outros sejam empáticos com ela. Eu gostaria que os outros fossem empáticos comigo. Mas parece um esforço bem grande ser empático com os outros, né? Então, a gente entende que, se nós somos seres espirituais em evolução, a empatia é uma das potencialidades que nós precisamos desenvolver. Faz parte do menu de habilidades que nós precisamos desenvolver para sermos espíritos melhores, pessoas melhores. E o nosso modelo e guia? Jesus era empático? O que vocês acham, gente? Completamente, né? Então, a sua capacidade de penetrar na problemática do outro, sem julgamento, perceber as suas dores, as suas aflições, como no caso da mulher adúltera, né? Em vez de julgá-la ou em vez de julgar os outros, ele estimula aquelas pessoas que estão ali a se colocar no lugar dela. Quem dentre vós não tiver um pecado, atire a primeira pedra. O que ele faz? Ele estimula aquelas pessoas a se colocarem naquele lugar, a buscarem a tal da referência interna. A gente vai para aquela experiência nossa de erro. E quem de nós já não errou? Todos. Ao voltar para a minha experiência, eu percebo que eu gostaria de ser compreendido, eu gostaria de ser aceito, eu gostaria de ter uma outra chance. E se eu gostaria, para mim, o outro também gostaria para ele. Então, Jesus estimula as pessoas a se colocarem nesse lugar. Jesus dizia a todos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, ele fazia um acolhimento daquelas pessoas, dentro das suas dores, dentro das suas dificuldades, e de uma maneira especial. Por quê? Porque Jesus nos conhece muito bem, certo? Ele, que é o organizador do nosso planeta, nos conhece a cada um. E pode se relacionar conosco de uma maneira muito especial, de uma maneira muito pessoal. Ele nunca desprezou ninguém. Sempre dava sua atenção, sua ajuda. E olha só, ele mostrou, como guia e modelo que é, como é que nós devemos agir em relação ao outro que erra. Não com punição, não com julgamento, mas com orientação, com compreensão. Ele diz assim aqui no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, o irmão X ele fala assim, que Jesus jamais punia umas criaturas em seus deslizes. Primeiro, porque ele compreendia a fragilidade e a falibilidade. Quer dizer, a capacidade das pessoas falharem. E segundo, porque ele vislumbrava no erro uma possibilidade de aprendizagem e de mudança. E aí, Humberto de Campos, ele nos lembra da passagem da negação de Pedro. Vocês lembram dessa passagem no Evangelho? Pouco antes de Jesus ser preso, ele conversa com os discípulos. E ele solicita a Pedro que se mantenha calmo, que apacente as suas ovelhas. Explica a Pedro tudo o que está por vir. E Pedro não se conforma com aquilo que ele está ouvindo. Mas como assim? Como que vai acontecer todas essas coisas? Como que nós estaremos distantes? Nós estamos tão próximos aqui agora. E Jesus enfatiza para ele que, ainda naquela noite, Pedro o negaria.
Mas o discípulo estava tão próximo de Jesus, amava tanto Jesus. Aquilo doeu quase como uma ofensa. Nossa, mestre, mas vós me considerais assim tão mal? Você acha que eu sou tão mal assim, tão falho assim, para vos negar? E aí Jesus fala uma frase que é uma das minhas preferidas no Evangelho. Em verdade, Pedro, vos digo que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Aquilo, na hora, para Pedro, não fez tanto sentido. Mas, conforme se desenrola os acontecimentos da prisão de Jesus, que Jesus é preso, que sofre tortura, os discípulos se espalham, sem saber o que fazer. E Pedro vai, uma após outra, negando que conhecia Jesus. Uma hora porque ele queria tomar uma providência, outra hora porque ele não sabia o que fazer, outra hora porque ele se sentiu perdido, sozinho. Mas apenas quando o galo canta e ele se dá conta do que ele havia feito, é que ele percebe e compreende o que Jesus quis dizer. Justo ele, que era tão severo com as outras pessoas, sempre muito, autoritário, ele consegue entender o que Jesus quer dizer quando ele diz: o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Esse entendimento de Pedro nós temos que trazer para nós. Quando a gente percebe alguém no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, no momento de ignorância, e fazer aquilo que é possível para que ele saia daquela posição. Fazer o mesmo conosco, quando nós erramos e somos frágeis, que nós nos permitamos continuar seguindo, continuar trabalhando, continuar caminhando. Então, quando Jesus fala com as pessoas, ele diz: tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Por quê? É mais fácil aprender de quem é carinhoso, nos acolhe, nos entende, do que aprender com uma crítica severa, dura. Mas, às vezes, a gente aprende com a crítica severa e dura também. Ela também é importante, ela também nos estimula a crescer. Nossa, Priscila, mas estou longe desse modelo, né? Não dá para pôr um modelo mais pertinho? Allan Kardec, na questão do Livro dos Espíritos 486, ele fala que os espíritos, os bons espíritos principalmente, eles se interessam pelos nossos infortúnios, pelos nossos sofrimentos. E também se interessam pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa prosperidade. E aqueles que nos querem bem, eles ficam tristes pelos males que nós experimentamos na vida. E fazem todo o bem que eles podem para nos auxiliar. Então, a gente sabe que do plano espiritual, os amigos espirituais nos auxiliam, mas veja bem, nos auxiliam não quer dizer que eles retiram de nós a nossa parcela de responsabilidade. Não é isso, lembra? Descer no poço e olhar para cima e pensar juntos. Olha, eu estou aqui junto com você. Como é que a gente vai fazer para subir? Eu estou pensando, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. Então, os amigos espirituais nos auxiliam dessa maneira. Eles estão conosco no nosso dia a dia, nas nossas orações, nas nossas inspirações. Importante, portanto, nós buscarmos essa conexão com eles. Não é? E buscarmos essa compaixão. Bom, então como é que a gente vai
buscar essa empatia naquela situação que a gente está vivendo hoje? Eu preciso enxergar o outro. Refletir sobre os motivos pelos quais ele está fazendo o que ele faz. Os motivos pelos quais ele está falando o que ele fala. Os motivos pelos quais ele está pensando o que ele pensa. Os motivos pelos quais ele está sentindo o que ele sente. Como é que eu me coloco nesse lugar tão diferente? É um exercício. Se interessar verdadeiramente por ouvir uma resposta. Quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, deixar ela falar. Porque muitas vezes a gente faz a pergunta, ela começa a falar, a gente já interrompe. Não, mas não pode ser assim. Tem que ser assim, assado, do outro jeito. Não. Ouvir até o fim. Refletir sobre a resposta. Pensar e pesar os argumentos. Muitas vezes, na literatura, o pessoal diz assim, calçar os seus sapatos. Quer dizer, se colocar naquela situação de vida em que ele está. Quais serão as necessidades que aquela pessoa tem? Quais serão os seus medos? Vocês acham que em tempo de pandemia a gente está vivendo momentos de medo? Muitos, vocês que enfrentaram a doença ali faz pouco tempo. Deu medinho? Não deu, não. Não? Que bom. Mas muitos têm. Muitos têm receio. Né? Receio de várias coisas. Então, Jason de Camargo, um escritor espírita, ele coloca para a gente algumas possibilidades de um passo a passo para a gente tentar desenvolver a empatia. Uma delas é a autoconsciência. Se perceber. Perceber em nós o que nos dá medo. Por que em uma pessoa dá pavor, desespero, e em outra não? Então, o autoconhecimento faz parte para eu poder ser empático com o outro. Buscar entender a mim mesmo vai me ajudar a entender o próximo. Observar os outros com olhos de bondade. Normalmente a gente é muito crítico, né? O dedinho está sempre pronto para julgar, para apontar. Tentar entender o porquê daquela atitude. E tentar entender que muitas vezes as ações do outro escondem uma preocupação interna e uma necessidade de proteção, de acolhimento, enfim, de algo material, de algo espiritual, de algo que às vezes nem a própria pessoa sabe delimitar. Aqui nosso coleguinha Armandinho, né, nos fala quanto é importante abandonar preconceitos, abrir a mente, se perceber na realidade do outro, até que finalmente a gente vai conseguir sentir o que o outro sente. E será que dentro de casa a gente está conseguindo ser empático? Quando a gente fica num momento de pandemia como esse, num isolamento social, muito tempo dentro de casa, muito tempo convivendo com as mesmas pessoas. Então, antes, o casal às vezes se via de manhã, depois se via na hora das refeições, se via à noite, tinham algumas tarefas para fazer. Mas muitos casais estão convivendo 24 horas por dia. Haja amor, sintonia, assunto. Tem hora que o pessoal fala assim, não tem mais assunto, já conversamos sobre tudo, já revisamos tudo, colocamos todas as pendências em lugar. Né? Não tem mais o que conversar, de tanta, né, intimidade que se criou ali. Isso pode ser bom, tem pessoas que aproveitam essa oportunidade,
Mas casais que são muito diferentes e que têm atitudes pouco comunicativas, uma comunicação deficiente, têm dificuldade de passar por isso. Como é que eu vou viver nesse ambiente, respeitando as características das crianças, que são cheias de energia? A gente quer que elas fiquem quietas, gente. Criança saudável não fica quieta. Ela brinca, ela pula, ela corre, ela come, ela faz barulho. Se ela fizer tudo isso, ela provavelmente está saudável. Se ela estiver quieta na cama, aí sim você desconfia. E a gente quer que as crianças fiquem quietas. O idoso, por sua vez, muitas vezes, ele vai perdendo, né, aquela mobilidade. Mas ele continua querendo ter autonomia, tem suas próprias opiniões, gosta de fazer as atividades que ele ainda pode fazer. Então, é importante que a gente não fique podando, cerceando tudo. Ter bom senso, no sentido de evitar o que realmente é risco, mas permitir algumas coisas, principalmente dentro da casa, né? Que a pessoa possa se exercitar, fazer coisas para cansar, senão o que acontece? A gente começa a não ter sono, a gente não cansa, está sempre descansado em casa, começa a ter insônia, aí não dorme à noite, fica irritado, e isso vira uma bola de neve. Mas veja bem, quando a gente fala que a empatia é se colocar no outro, é para a gente se colocar no lugar do outro, e não o contrário. Porque muitas vezes a gente faz isso. Uma das coisas que a gente faz é importante. Então, por exemplo, se colocar no lugar do outro. Então, num dia de frio, um dia que chove, imaginar que uma pessoa lá fora, que não está agasalhada adequadamente, ela está passando por um desconforto, por frio, pode adoecer. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu praticamente sinto o que o outro está sentindo. Mas veja bem, o que eu não posso fazer é achar que, nessa situação em que o outro está, ele deveria agir como eu agiria. Que aí é o contrário, né? Eu quero que ele calce os meus sapatos. Eu quero que ele tenha a minha alma, que ele tenha a minha experiência e vivência e haja, faça as coisas conforme eu faço. Ou a gente não faz isso? Eu, no seu lugar, faria assim. Eu, no seu lugar, agiria de tal modo. Se eu estivesse nessa situação, eu faria tal coisa. Mas isso é o que a gente fala, porque a gente está naquela situação? Não, provavelmente a gente nunca passou por aquela situação e não sei não se a gente faria mesmo isso que a gente fala que faria. Talvez fizesse, talvez não fizesse. Então é importante que a gente respeite que o outro está no lugar dele. Ele faz aquilo que ele dá conta de fazer. E ele não é nós. Ele não é... Desculpa. O outro não sou eu. Ele não tem as experiências que eu tive, ele não tem o conhecimento que eu tenho, ele não tem a vivência que eu vivi. Por isso ele faz o que ele faz, e não o que eu faço. E, às vezes, tudo bem, porque ele está no momento dele de aprendizado. E também não quer dizer que o que eu faço é realmente melhor do que o que ele faz. Será que é? Esse é o meu julgamento. Eu sempre vou achar que a minha atitude provavelmente é melhor do que a do outro. Mas será que é mesmo? Porque a gente acha que o outro tem condição de fazer o que a gente faz. Vamos supor que, então, eu consiga lidar com o isolamento social e não ficar ansioso, não roer as unhas, não ficar com insônia, eu fico bem. E eu falo para o outro, faça assim também. Por que você não consegue usar máscara? Por que te dá tanta aflição? Olha, é simples, ó, vou te mostrar.
Não é assim que a gente faz? Porque a gente acha que todo mundo pode ser igual. Mas nós, que somos espíritas e acreditamos em reencarnações, vocês acham que as nossas almas são iguais, nossas capacidades são iguais? O que vocês acham? São? Nossas capacidades são iguais? Porque a gente fica decepcionado quando o outro não faz exatamente a mesma coisa que a gente. Poxa vida, ele tem o meu exemplo, olha só como eu estou fazendo, porque ele não faz igual. A gente acha até que é uma coisa pessoal, né? Ele não faz de propósito. Ele não faz para me irritar. Vocês já ouviram alguém falar isso? Essa pessoa faz isso só para me irritar. Não, essa pessoa faz isso porque ela não dá conta de fazer diferente. Ela ainda não aprendeu a fazer diferente. Ela ainda não desenvolveu aquela habilidade. E você que está se irritando com isso também tem alguma coisa para aprender, né? Provavelmente. Nós sempre temos a aprender com o outro que nos chacoalha, que nos mobiliza. E muitas vezes a gente fica assim, se tornando autoritário, querendo dizer para o outro qual que é o caminho. Mas esse é um desafio, né, gente? Se colocar no lugar do outro e não o contrário. Bom, então, quer dizer que a gente nasce simples e ignorante, né? E depois vai passando pelas experiências, pelas reencarnações, e vamos ficando diferentes? E hoje nós somos diferentes? Temos capacidades diferentes? E por que agora, então, que nós estamos passando por uma prova como essa de pandemia, as pessoas deixam de ser empáticas, esquecem solidariedade, esquecem altruísmo? Não era para a gente agora estar tudo unido em busca de uma solução coletiva? A gente está fazendo isso. Um ou outro se move nessa direção, mas muitos ainda não conseguimos. Por que nesse momento mais desafiador ainda, que a gente precisaria usar mais empatia ainda, a gente não está conseguindo? Vamos lembrar, são capacidades e potencialidades que cada um vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu tenho pessoas que já desenvolveram mais a bondade, outras menos. Tenho pessoas que já desenvolveram mais a inteligência, outras menos. Tenho pessoas que já desenvolveram mais a criatividade e outras menos. E temos pessoas que já desenvolveram mais a empatia e outras menos. Mas se eu sei disso, e se eu estou achando que eu estou na categoria daqueles que já desenvolveram mais empatia, não é a hora de eu ter empatia com os outros que ainda estão no caminho? Que ainda estão no degrau de baixo? Que ainda estão nesse caminho de aprender isso? Somos nós que já temos uma capacidade um pouquinho maior, que temos que ter mais empatia com os que não têm. E proporcionar o exemplo da empatia nesse momento. E não ficar bravos com eles porque eles não têm empatia. Eles ainda não desenvolveram isso. Nós precisamos estimulá-los, sim. Nós vamos fazer o serviço deles? Não, é deles. Mas eu posso ir lá, do lugar onde ele está vendo, e olhar junto? Observar seu ponto de vista? Por que as pessoas ficam procurando um culpado? Alguém para fixar a sua raiva. Quando as coisas não saem como eu quero, pelo menos quando eu sou criança, eu fico muito frustrada, eu fico com raiva. Porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Então, quando elas não são, eu fico estressado, eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico com angústia.
Eu estou preso no lugar, não posso sair. Não sei quando isso vai acabar. Não sei quando eu vou poder ver todo mundo que eu gosto, abraçar todo mundo que eu quero, beijar as pessoas, fazer tudo o que eu fazia antes e que eu achava tão bom. É um mundo onde eu não sei como vai ser exatamente a lei amanhã, as decisões amanhã. Essa incerteza vai mexendo comigo, me deixando numa posição de muita ansiedade, de muita tristeza. E eu vou ficar brava com quem? Vou ficar brava com o vírus? Eu enxergo o vírus? Se o vírus pudesse, ser algo assim, que eu pudesse dar uns tapas nele, talvez eu conseguisse liberar essa energia, de frustração que eu estou sentindo. Mas não, ele é minúsculo, microscópico. A gente não enxerga ele, a gente só vê os sintomas que ele causa. É muito difícil para a gente lidar com isso, porque a gente gosta de pessoalizar, de objetificar aquilo que nos faz mal. Eu coloco numa coisa, num objeto. E se eu não vejo essa coisa, esse objeto, o que eu faço? Eu transfiro aquela raiva para uma pessoa. Por isso eu fico procurando culpados. Fico procurando alguém em quem descontar toda aquela raiva, toda aquela angústia. Alguém para culpar. Alguém para responsabilizar. Por quê? Porque se eu não responsabilizo o outro, eu tenho que me responsabilizar a mim mesma, E aí eu vou ter que fazer muitas coisas. Eu já estou estressado do jeito que está, eu vou ter que fazer mais coisas ainda? Seria o ideal. O ideal é que a gente se responsabilize por tudo que está acontecendo. Por quê? Nós criamos essa realidade coletivamente. Eu não fiz isso. Sim. Se a gente permite que o outro faça, nós também somos responsáveis. Então, nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem no mundo. Se muitas dessas pandemias estão relacionadas com vírus, que estão em ambientes, por exemplo, que normalmente a gente não estaria lá, onde a fauna e a flora silvestre vivem. Mas a gente faz o quê? Desmata e faz uma cidade em cima. Ou não? Não fazemos isso? Mas permitimos que faça? De alguma forma? Se eu fico omisso, eu permito que faça? Então, de alguma forma, em maior ou menor escala, nós somos responsáveis pelo que acontece. Mesmo quando a gente não faz nada. Exatamente por isso. Então, nós devemos ter esse olhar para as pessoas que são mais vulneráveis hoje. Já que está aí, já que a responsabilidade é nossa, de todos, em maior ou menor escala, o que é que eu posso fazer a respeito e como é que eu posso cobrar de outros que podem fazer mais? Não é? E pensar naqueles que estão mais vulneráveis. Todos nós, de alguma forma, somos vulneráveis, mas nós temos aqueles que são mais vulneráveis ainda. Os idosos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, as pessoas com menos recurso de higiene, de acesso à água, aos produtos de limpeza, a máscaras. Pessoas que têm comorbidades como pressão alta, obesidade, diabetes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os Espíritos nos falam da importância, por exemplo, de nós termos esse cuidado com os nossos pais, com os idosos, e não só o cuidado das coisas físicas, materiais, mas aquele carinho, aquele afeto, aquelas pequenas coisas. Então, não deixar os nossos idosos sozinhos, estar presente de alguma forma, virtualmente, telefonando, passando na frente de casa, deixando as coisas, suprindo as necessidades deles de alguma forma, e não simplesmente afastando, e deixando ele sozinho,
né? Entender que esse isolamento não é sozinho. E aí eu vou lá para frente para falar uma coisa. Falar sobre como é importante para a gente pensar em estratégias, tá? Estratégias para enfrentar e ser empático nesse momento. Trabalhar a nossa aceitação dos fatos como eles são. Não adianta eu ficar com a minha frustração revoltada contra as coisas e não agir. Selecionar as informações que vão chegando para mim. É importante evitar fake news, meme, piadinhas. Toda vez que a gente é irônico com alguma coisa séria, isso significa que a gente está se afastando, né, da realidade do que aquilo está provocando na gente. Avaliar como é que os nossos pensamentos estão agindo, estão se multiplicando. Nós também somos responsáveis por alimentar bons pensamentos, pensamentos mais calmos, tranquilos, de confiança. Não são pensamentos ingênuos, tá, gente? Não é para achar que o pensamento positivo vai livrar a gente de tudo, mas a ação positiva somada ao pensamento positivo é importante. Buscar fugir das reclamações e das justificativas e procurar todas as ações possíveis para gerenciar as nossas emoções e as soluções do problema. E, para finalizar, eu só queria discutir a segunda temática. Por que será que as pessoas se dividiram entre dois medos principais? Um relacionado ao medo da doença, da morte, e outro relacionado ao medo da falência, da falta de dinheiro, da necessidade, da fome. A gente pode até levar em consideração, talvez, a ganância, a usura, mas vamos pensar na maioria das pessoas. Eu quero sempre pensar assim, por que os medos, por que as necessidades são diferentes? Vamos lembrar da reencarnação, né? As experiências que nós passamos são diferentes. As pessoas passam e passaram por experiências diferentes nessa vida ou na outra. E aí eu queria perguntar para vocês, do que vocês têm mais medo? De jacaré? De assaltante? De andar de avião? Ai, acho que eu tenho medo de assaltante, né? Porque assaltante é uma coisa mais possível. Jacaré, será que o jacaré vai entrar aqui? Não sei, mas o assaltante, pode ser que eu encontre assaltante. Avião, seja, ando pouco de avião, uma vez na vida, duas no máximo. Então, não sei. Faz diferença? Faz diferença? E aí, só para a gente se colocar no lugar do outro, né? Eu trouxe 3 reportagens. Nessa reportagem, o drama da Disney, em julho de 2016, as crianças estavam na Flórida, próxima de uma prainha, quando o jacaré veio e abocanhou uma criança de 2 anos, levando ela para o fundo. O pai correu, a mãe correu, tentando salvar a criança, mas, infelizmente, um animal muito rápido levou a criança para o fundo do lago. Um desespero muito grande daquela situação. Por um segundo, vamos nos colocar no lugar desse pai, dessa mãe, dessa criança. Segunda reportagem, 1983, São Caetano do Sul. Um assalto à mão armada num banco, os assaltantes nervosos, irritados. Um bebê de 7 meses no colo da mãe começa a chorar. E o assaltante manda a mãe fazer a criança ficar quieta. Mas a criança nervosa não consegue. O assaltante coloca a arma, a mãe segura o bebê e ele atira, mata as duas com a mesma bala. Toda a população
ficou chocada e compareceu ao enterro. Vamos nos colocar 1 minuto no lugar dessa mãe, dessa criança, dessa família, de quem estava ali presente. Terceira reportagem. Um avião com uma equipe de rugby viajava pelos Andes, precisou trocar de rota, o avião caiu. Eles ficaram no lugar praticamente inatingível ao socorro, não conseguiam sair, muitos morreram na queda, e eles não tinham mantimentos, não tinham roupa de proteção suficiente. Dois deles vão em busca de auxílio e caminham 10 dias na neve, no gelo, até conseguir ajuda e conseguir trazer o resgate. Quando o resgate chega, descobre que aquelas pessoas que ficaram ali, naquele frio absurdo, para conseguir sobreviver, se alimentaram dos colegas que haviam morrido. Veja bem, não houve homicídio, não houve agressão. Vamos nos colocar no lugar daquela pessoa que estava ali, com fome, com frio, com medo, sem saber se ia ser encontrada. Será que a gente conseguiria se alimentar assim? Ou a gente morreria de fome? Vocês conseguem se colocar no lugar dessas pessoas? Eu não consigo me imaginar nessa situação. O que eu faria? Não sei o que eu faria. O que eu faria no lugar daquela mãe? Não sei o que eu faria. E daquele pai que tentou salvar o filho no lago? Não sei o que eu faria. É muito fácil a gente olhar para a pessoa hoje e ver o que ela está fazendo e julgá-la, apontá-la. Porque eu estou vendo um recorte, eu estou vendo uma fotografia. Eu não sei da sua história, eu não sei da sua experiência, eu não sei quais foram as vivências que ela viveu, o que foi que ela passou. Tudo que eu sei é que essa pessoa que está ali é um irmão. Foi criado por Deus para atingir a perfeição relativa espiritual, assim como eu. Está no caminho, assim como eu. E é amada por Deus, assim como eu. Que a gente possa ter esse olhar de compreensão, desenvolver esse amor a essas pessoas que estão no caminho conosco. Que nós possamos buscar nos colocar no lugar de cada um, enquanto estamos a caminho com eles. Muito obrigada, um bom dia.